Quando voltamos à nossa infância, lembramos que uma galinha de um desenho infantil pode ser mais libertária que muita gente. Este é o Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. Fuga das Galinhas é um filme do ano 2000, que conta do ponto de vista das galinhas a vida de um galinheiro, bem como a ambição de suas residentes de fugir daquele local. O filme é repleto de paralelos com a vida real e vamos conhecê-los nesse vídeo. A Sra. Tweedy é a dona de um galinheiro no interior da Inglaterra na década de 1950, pouco após o fim da Segunda Guerra, onde a maior parte das aves vivia uma vida curta e obediente, limitada a produzir ovos. A galinha que não produzisse o suficiente iria terminar na panela. Vendo essa situação, a protagonista Ginger fica revoltada e começa a planejar formas de fugir daquele local. Peço que você imagine, em um outro universo, um galinheiro, cheio de galinhas que são obrigadas a viver sob o comando de uma outra galinha, que podemos chamar de galinha-chefe, galinha-rainha ou galinha-presidente. Essa galinha tem um poder absoluto. Ela manda e desmanda na vida de todas as outras, que são vistas por ela como inferiores. Os limites do galinheiro são fortemente vigiados por cães que inspecionam para que nenhuma galinha fuja e nenhum produto entre sem seu consentimento. Mas é claro, comerciantes, também chamados de contrabandistas, burlam isso. Afinal, é apenas uma regra aleatória. A galinha rainha acha que é seu dever ensinar ou mandar na forma como as outras galinhas devem viver, incluindo filmes que devem ser vistos, quantidade de comida disponível, o que os filhos das galinhas devem aprender na escola, etc. Pois bem, acho que já percebeu que não estamos falando de galinhas e que esse regime não é tão diferente de escravidão. Também deve ter notado a semelhança entre a descrita galinha presidente e os chefes de Estado ao redor do mundo, e sua gigantesca influência em cada parte de nossas vidas, desde trabalho a lazer. Repleto de paralelos e mensagens subliminares, o filme Fuga das Galinhas mostra a tirania e o controle que também pode ser visto em países autoritários do outro lado da tela. Os cães que vigiam com afinco os limites do galinheiro podem ser comparados aos soldados da Alemanha Oriental, tentando impedir a fuga para o lado ocidental e capitalista, ou pode ser comparado até mesmo com a Coreia do Norte, China, Cuba, enfim, você escolhe. O que não falta é Estado autoritário que precisa coagir seus cidadãos ou prisioneiros. Deve-se ressaltar que esses estados foram citados por serem especialmente criminosos, terem um regime ainda mais autoritário, mas isso não isenta de culpa todos os outros, que podem ter um governo um pouco menos tirânico. A natureza da máfia estatal é sempre tentar crescer e expandir seus domínios. Não é porque nasceu em determinado território que uma organização criminosa e coercitiva é dona do seu trabalho, do seu lucro ou dos seus ovos. O Estado, aqui representado pelo casal principal de tirânicos do filme, se acha dono da população, que pode dizer, mandar e desmandar em nossas vidas, o que comer, o que beber, o que é crime e o que não é. Veja a ironia. Existem nesse momento muitos políticos que são criminosos e, mesmo assim, estão julgando o que é crime e o que não é. Com um total desprezo pela lei real, eles negam seu direito à propriedade, ao seu corpo e aos frutos do seu trabalho legítimo. Diante dessa realidade, não há nada que nos torne diferentes de escravos. Se é preciso apenas passar uma lei para ser certo, se toda propriedade privada precisa de uma função social para ser válida, e se você não é dono do seu corpo, já que ele precisa cumprir sua função social, não há nada que te diferencie das galinhas desse filme. O Estado chega ao absurdo de discutir publicamente a melhor forma de extorsão. A chamada curva de Laffer é uma teoria da relação entre o valor arrecadado com os impostos a diferentes alíquotas. Ela afirma que tanto em 0% quanto em 100% o governo não arrecadaria dinheiro, pois sem incentivo nenhum, as pessoas não produziriam. Quem iria levantar cedo da cama para trabalhar se soubesse que o governo roubaria 100% do seu dinheiro?
A conclusão lógica é que existe uma alíquota na qual o valor arrecadado ou roubado atinge o seu máximo. Também é bom lembrar sobre a questão da privacidade trazida no filme. As galinhas são frequentemente vigiadas. Frequentemente colocam lanternas em suas caras, como se precisassem dar explicações. Você já deve ter feito uma declaração de imposto de renda. Se não sabe como funciona, irei explicar com 3 palavras. Você se delata. É incrível. Você mesmo diz para o governo o quanto precisa ser roubado e se você errar o valor, vai ser roubado ainda mais. Você deve declarar ainda o que nem é tributado. É simplesmente por controle. Alguns podem pensar, mas quem não deve, não teme. Diante desse questionamento, eu aconselho a assistir ao vídeo A Análise Lógica de um Argumento Falacioso, aqui nesse canal. Alguns estatistas mais fervorosos ainda podem afirmar: os meus dados não estão com qualquer um, estão na mão do nosso queridíssimo e super bem intencionado Estado. Isso pressupõe que mesmo que só estivesse na mão do Estado, estaria bem, o que já seria uma mentira. Mas é ainda pior que isso. Não é apenas a máfia estatal que detém essas informações. Elas podem ser vazadas para qualquer um ver. Os próprios sites do governo são hackeados constantemente. O Estado não tem compromisso com segurança da informação ou dos seus dados. Apenas tem compromisso em te extorquir sempre que possível. O Estado te obriga a dar uma parte considerável de seu patrimônio, de seu lucro, te diz o que seus filhos devem aprender na escola, que emprego pode ter, até te obriga a usar uma moeda controlada por ele. Isso envolve uma confiança enorme em um sistema centralizado, lento e ineficiente. Além disso, o saldo na sua conta nem existe de verdade, são apenas números. Números que podem ser inflacionados segundo a vontade de políticos, sem lastro algum. Em contraponto ao Bitcoin, que é escasso e deflacionário. Também não pode ser confiscado, ao contrário do sistema bancário convencional, onde apenas uma suspeita de atividade criminosa pode resultar em congelamento de contas. Lembrando que o que é crime e não é ditado pelo próprio Estado e seus integrantes de caráter duvidoso. Dentro desse cenário, é esperado que as pessoas tentem viver fora desse sistema, onde você não tem liberdade nem para dirigir dentro da sua propriedade sem carteira, onde você está preso em um galinheiro com comida racionada e contada. Você não pode escolher, tentar. Imagina se você fracassar. Não, o dono do galinheiro cuida de ti e não permite isso, e é para o seu bem. Fecharemos seu negócio, mas é para salvar vidas. Você vai morrer de fome? É para salvar vidas. Cuidaremos de você. O grande irmão zela por você. O algoritmo e a desobediência civil estão no dia a dia. Note que não é desobedecer por desobedecer, como um filho rebelde, mas contra leis injustas, imorais e criminosas. Lembre-se, tudo o que as galinhas queriam era viver livre, fora do galinheiro, fora do alcance de criminosos. O livre mercado gera produtividade, o lucro gera vontade de inovar, de vender mais e melhor, ao contrário do estatismo, onde você é punido por trabalhar de forma eficiente, vide imposto sobre lucros, ou até mesmo no socialismo, onde simplesmente não importa a sua produtividade, você tem direito a cotas de produtos e serviços essenciais que são concedidas pelo governo. No caso do filme, as galinhas não tinham incentivos positivos para colocar mais ovos, apenas uma vontade de não serem mortas. Isso aconteceria se não colocassem nenhum ovo. Portanto, naturalmente, não havia incentivo para elas acharem mais meios de colocar mais ovos com mais eficiência e menos esforço, pois apenas um já era o suficiente para cumprir seu propósito. Só o livre mercado gera o máximo de produtividade. Isso ocorre graças à inovação descentralizada. Liberte-se das correntes. No final do filme, pode-se ver o Ancapistão. Elas trabalham, produzem, se divertem, claro que conflitam, mas seus conflitos são resolvidos em tribunais privados e não por um criminoso. Afinal, como pode a mesma organização ser ré e juiz dos seus próprios casos? Parafraseando o Nobel da Paz Desmond Tutu, não estou interessado em migalhas de compaixão jogadas da mesa de alguém que considera meu senhor. Eu quero todo o cardápio dos direitos. Não suplique por um pouco menos de Estado para o próprio Estado. Ele não está aqui para cumprir os seus interesses, mas os dele próprio. Apenas o libertarianismo é coerente.
Estado é desordem. Voe pela sua liberdade. Ou como diria Ginger, ou alcançaremos nossa liberdade, ou morreremos tentando. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Benjamin Jones. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!